Sejam bem-vindos, meus queridos ouvintes e telespectadores da Rádio O Imparcial. Eu me chamo Marlan Levi e hoje nós recebemos a doutora Joana Ataide para conversar sobre um assunto extremamente importante, urgente, que muitas pessoas às vezes acabam não dando a devida importância ou negligenciando os olhares, que é a saúde mental de estudantes de medicina no Maranhão, no Brasil. Primeiramente, eu queria conversar com você, saber como você está. É um prazer recebê-la aqui. Fique à vontade. Obrigada, Marlan. Obrigada pelo convite. É um tema que me interessa, né? Além de psiquiatra, eu sou professora, né? Então, estou um pouco em contato com os alunos. E agradeço o convite. Para mim é um prazer conversar contigo. Ela que é formada em psicologia pela UFMA em 2012, medicina também pela UFMA em 2019 e especialista em psiquiatria pela SES Maranhão em 2023. Acredito que seja aí, é uma trajetória que durante esses anos foi possível alcançar muitas percepções. E eu queria saber, ali no início da tua trajetória, o que fez você querer estudar psicologia? Quais foram os motivos para ir para a medicina? Se foi um processo natural, algo que você já sonhava, já tinha essa ambição? Conta um pouquinho para a gente do início da sua trajetória. Então, Marlan, na verdade, isso é uma história um pouco curiosa, porque quando eu terminei o colégio, eu comecei a cursar medicina. Então, eu cursei medicina em 2006, fiz o primeiro período, comecei o segundo período e estava insatisfeita, né? Eu brincava assim que era muito sódio e potássio para um lado e para o outro, muita anatomia, não era muito aquilo que eu buscava. E eu pensei muito sobre, né? Foi uma decisão difícil, mas eu resolvi deixar o curso de medicina para fazer psicologia. Minha mãe ficou 2 semanas de cama, assim, achando que não era uma boa decisão. Mas aí eu fui, comecei a cursar psicologia, então, na verdade, já foi um segundo ingresso na UFMA. E aí eu cursei a psicologia quando eu estava assim, no final do curso. Eu comecei a me deparar por experiências, né, de colegas, etc., que ainda havia uma carência de psiquiatria no Maranhão. Isso era o ano de 2013, mais ou menos, né? Antes, aliás, 2012. Na época, eu queria fazer mestrado e doutorado na área de psicologia, mas mestrado e doutorado juntos são 6 anos. Aí eu pensei assim, em 6 anos eu posso cursar medicina, né? E quem sabe seguir pela psiquiatria. E talvez essa fosse uma dúvida que eu sempre tivesse, mas esse foi o caminho que foi possível para mim e eu acho que foi um caminho muito legal. Então, eu terminei psicologia, fiz medicina de novo, falei para mim mesma que eu ia estar aberta a qualquer especialidade que surgisse, mas acabou que não teve muito jeito não, e quando eu terminei o curso, eu queria fazer psiquiatria. E o que te chama mais atenção na área da psiquiatria? Qual a importância, assim, quais são os fundamentos essenciais na sua percepção para a saúde da pessoa em relacionado a esse setor específico? Olha, Marlan, a psiquiatria é uma especialidade assim apaixonante, né? Primeiro porque envolve muitas coisas, envolvem as doenças psiquiátricas clássicas, como o transtorno bipolar, a esquizofrenia, né? As depressões recorrentes, mas também envolve questões da contemporaneidade, do adoecimento, do social, do familiar. Então, eu acho que o mais interessante na psiquiatria é que você tem que ver o ser humano ali em todas as suas dimensões. Não tem como você, na minha opinião, né, pensar assim, eu vou medicar aquele sintoma e acabou. Eu acho que o mais interessante é isso, assim. Você não fica, não fazer só protocolado ou farmacológico. Então, acho que isso é o mais interessante e quando a gente está com os residentes, por exemplo, né, eu fiz residência aqui, e hoje estou na preceptoria, é muito legal o processo de você pegar um residente do primeiro ano, que é egresso de um curso de medicina, e abrir a cabeça dele assim para muita coisa, né? Do mundo, vamos dizer, do mundo psi. Em relação à nossa pauta principal, que é a saúde mental desses estudantes de medicina, quais são os fatores, os principais fatores que costumam ser recorrentes em relação aos desafios, né, aos impactos na saúde mental dessas pessoas? O que costuma ocasionar nessa, eu não diria que infelicidade, mas
nesses processos que acabam dificultando o aprendizado, o desenvolvimento desses profissionais? Então, Marlan, eu acho que eu tenho o privilégio de ter vivido dois momentos diferentes da formação médica, né? Então, como eu te falei, inicialmente eu era da turma 83 da medicina, lá em 2006, depois eu reingressei na turma 98. Então, eu vivi momentos de 7 anos e meio de diferença. E lá em 2006, eu acho que um dos principais fatores de adoecimento do estudante era a cobrança excessiva, muito conteúdo, uma exigência absurda de passar a noite acordada. Eu lembro assim de olhar minhas amigas assim passando a noite inteira acordada e eu pensava, cara, não pode ser por aí, isso não é saudável, né? Mas quando eu reingressei em 2013, que foi quando eu reingressei na medicina, o cenário já era outro, né? O currículo tinha sido reformulado, não era mais tão conteudista. Eu acho que tinha assim o método mais inclusivo, mais, né? A gente discutia mais. Eu já acho que era outra pegada. Mas hoje, se eu olhar os meus alunos da faculdade ou olhar os internos que rodam comigo, porque eu recebo internos lá no Nina, tem um bicho na medicina que pica o estudante no começo, que é um negócio assim de uma competitividade que essa lá desde 2006 até hoje acontece, que é muito engraçado. Por que que eu digo isso? Porque eu fui aluna da psicologia. E a gente não via esse bicho picando os alunos da psicologia. Parece que é uma coisa assim, de que agora eu tô aqui, todo edital de liga é meu, todo edital de pesquisa é meu, e eu tenho que ser melhor que o coleguinha. Então, eu acho que existe uma autocobrança muito grande a esse desempenho, né, absurdo. Eu acho que isso é um fator. E também, talvez, esse complexo assim de que eu tenho que dar conta de tudo. Né? Eu acho que isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Agora, em relação às faculdades e às universidades, para o aluno, eu acho que isso já foi muito repensado. Então, por exemplo, lá atrás, né, se eu pensar na formação da minha irmã, que fez medicina antes de mim, ou na primeira vez que eu ingressei, a gente sofria assim uma coisa meio bruta. E isso eu não vejo mais assim presente tanto. Você diria que existe uma romantização de se sacrificar pelo curso, uma filosofia que acaba deixando de lado um pouquinho o autocuidado para se dedicar completamente? Existe essa filosofia ou é algo que tem sido transformado? Como você enxerga isso atualmente? Olha, eu acho que às vezes depende do aluno, mas eu acho que existe uma romantização do que seja o exercício da medicina, né? Então, talvez essa romantização comece na faculdade, comece assim, tem uma cobrança muito grande por desempenho, né? Por essa questão dessa competitividade absurda que começa a surgir ali. E é interessante porque ainda é uma área de trabalho assim onde as pessoas conseguem trabalhar, né? Então é até meio paradoxal. Mas eu não sei se é exatamente uma romantização de sacrifício pelo curso ou uma romantização do que é a medicina, ou do que é ser médico. E é engraçado, tá, Marlan, que não é mais num sentido só de medicina como sacerdócio, que antigamente era isso, né? Ah, o médico tem um dever sacerdotal com o exercício da medicina. Eu acho que hoje os estudantes eles estão muito escravos também de uma perspectiva de que eles precisam ganhar muito dinheiro. E desde a faculdade isso parece começar a direcionar. E eu acho que esse é um toque que eu tento dar para os meus alunos, né? De que não pode ser assim. Então, se sacrificar pelo curso, acho que tem alguns estudantes que sim. E aí eles acabam tomando muitas responsabilidades, né? Eu via isso na UFMA. Então, centro acadêmico, atlética, liga, pesquisa, eu acho que sim. Eu acho que tem uma parte do curso que sofre com isso. Mas isso não é nem o que me preocupa mais. Me preocupa mais é assim, o que que eu espero da medicina? E em relação a esse seu trabalho como professora, na sua percepção, qual é o papel das universidades para dar esse apoio, para dar esse incentivo, esse ombro amigo ali para conseguir fazer com que os estudantes possam sair dessa situação de seja depressão, burnout, qual é o papel principal das universidades em relação a esse apoio da saúde mental dos estudantes? Olha,
Primeiro, eu acho que isso tem evoluído bastante. Então, por exemplo, a gente já tem ambulatórios de saúde mental dentro da universidade, né? Eu acho que sempre tem que ter um olhar do núcleo de apoio psicopedagógico, né? Prestar atenção, principalmente naqueles alunos que estão mais reclusos ou que têm tido uma dificuldade de desempenho ou relações interpessoais. Eu acho que a visão do psicólogo e do psicopedagogo é muito importante, né? Eu penso que discutir também assim qual é o lugar do professor ali, eu acho que isso é uma coisa que é importante da gente discutir, da gente conversar, o papel do professor na formação médica e essa sensibilidade para o sofrimento do aluno. Isso eu acho também muito importante. E fornecer minimamente, Marlan, principalmente quando eu falo de universidade pública, o apoio, né, psicológico para o estudante. Então, assim, na federal, tem a clínica escola do curso de psicologia, que é aberta para um público estudantil e tem apoio psicológico para o estudante de maneira geral. Então, assim, sempre tem um fluxo e tem que ter um lugar de escuta, até porque a gente sabe que assim, muitas vezes é um aluno que mora sozinho aqui, né? Tanto no cenário particular quanto no privado, que está longe da família, que fez uma mudança muito grande, que achou que ia realizar o sonho da vida dele em cursar medicina e daqui a pouco ele está se sentindo só, ele está se sentindo cobrado, ele não está dormindo bem, né? Então, a gente sabe que é um momento transformador na vida de cada pessoa, independente do curso ser de medicina, porque essa realidade está presente nos mais diversos cursos. Trazendo agora para um retrospecto de 5 anos atrás, em 2020 nós passamos pela pandemia do Covid-19, um cenário que trouxe muitas mudanças, não só para a medicina, mas para o mundo inteiro. Mas eu queria saber sobre a nossa pauta, quais foram as transformações que esse cenário pandêmico trouxe para os estudantes de medicina? Foi algo assim transformador no sentido negativo? Trouxe mudanças positivas? Qual é a sua percepção sobre esse cenário de antigamente da pandemia? Interessante essa pergunta, Marlan. Lá em 2020, eu era residente, então eu vivi isso do lado do residente, né? Foi muito desafiador, apesar de que eu não estava na linha de frente, porque a gente estava no hospital psiquiátrico, mas a gente lidava com isso o tempo todo, os nossos preceptores precisaram ser afastados, então a gente teve que lidar com muitas situações ali na supervisão remota, então trouxe muita responsabilidade. Para quem estava no curso naquele momento, foi muito difícil, porque ter aula online, fazer algumas coisas de forma remota, assim, parece que dá uma descontinuidade, uma quebrada. E aí eu falo para todos os estudantes, né, inclusive os de ensino médio. Então, eu acho que foi um momento difícil e caótico para todo mundo, né? E do ponto de vista da saúde mental, a gente diz, né, que a quarta onda ali da Covid foi uma onda de saúde mental. Então, até hoje no consultório, eu escuto as pessoas dizendo: antes da pandemia era assim, depois da pandemia era dessa forma. Eu acho que os meninos que estavam para se formaram com muita vontade de trabalhar. Eu me lembro assim que os internos lutaram para se formar logo, para cumprir carga de trabalho, porque queriam trabalhar. Eu acho que de alguma forma trouxe um senso, né, para quem estava ali de cuidado. Por outro lado, eu acompanhei muitos colegas médicos na época, assim, que passaram por situações muito traumáticas. E eu acho que existe um teor de trauma nessa experiência da Covid para todos os profissionais de saúde. Então, eu acho que não deixa de ser um marco. Exatamente o que foi melhor e o que foi pior, eu acho que a gente vai vendo no cada caso, sabe? Mas não tem jeito, foi uma experiência traumática, eu acho que para a gente como sociedade e para os profissionais de saúde, então. Sobre os profissionais de saúde já formados, você acredita que existe ainda um alto índice de pessoas que estão com a saúde mental abalada pela profissão ou é uma realidade que ela perdura mais entre os estudantes? Não, imagina, o adoecimento mental na área de saúde é muito grande, né? E aí, assim, eu poderia falar disso de diversas camadas. Vou falar, por exemplo, dos nossos colegas, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos, assistentes sociais. Uma carga de trabalho altíssima, então, às vezes, 2, 3 vínculos, né? Remunerações, na minha opinião, não condizentes com o valor do trabalho deles. Então, eu acho que existe assim, muitos colegas na beira de um burnout na assistência em saúde.
E para os colegas médicos não é muito diferente, porém eu volto para aquela história da idealização da minha relação com a medicina, porque eu acho que existem colegas que se sobrecarregam, né, também de trabalho. Se eu pudesse te dizer, na verdade, Marlan, eu acho que os profissionais formados estão mais adoecidos que os estudantes. E isso é uma coisa que eu falo em sala de aula, né? Eu dou a disciplina de psicologia médica lá no IDEA, que é assim, ó, não encarem a formatura como é um momento de virar Power Ranger e tudo vai dar certo. É um momento de começar um trabalho, né? E prestem atenção, né? Prestem atenção o que vocês vão fazer nos primeiros 5, 10 anos da carreira de vocês. O que vocês almejam? Porque é aí que eu acho que entra um pouco assim do adoecimento. Então, médicos que se formaram há 2, 3 anos e estão fazendo 60 horas semanais. Cara, Marlon, quem é que dá conta disso? Então, se eu puder responder a tua pergunta, eu acho que os profissionais estão mais adoecidos que os estudantes. Agora, sobre o seu trabalho no IDEA, como é ter essa experiência de estar atrás da cadeira, da carteira, né? Estudando ali, iniciando um processo de estudo, entrando efetivamente na medicina e depois, posteriormente, sendo a pessoa que está ali passando conhecimento, formando novos profissionais. Como é essa experiência de transição, né, de estar nas duas posições, a pessoa que está aprendendo e a pessoa que está ensinando, e como isso fez você evoluir, o que você aprendeu com essa experiência dentro do setor de medicina? Olha, eu terminei a minha residência e já comecei como preceptora lá na residência. Foi assim, essa transformação foi do dia para a noite. Assim, ontem eu estava terminando a residência, hoje eu estou acompanhando os novos residentes. E no IDEA, um pouco mais recente, né, ano passado, eu comecei esse trabalho lá. E para mim, assim, Marlon, eu acho que é a minha grande paixão, sabe? São assim, por exemplo, a residência é a minha paixão, Nina Rodrigues é a minha paixão e me faz estudar, que eu acho que essa é uma coisa muito legal de quem continua a ensinar, né? A prática me interroga o tempo todo e os meninos me interrogam o tempo todo. Então, me faz estudar. Eu acho que eu é engraçado assim que você pergunta assim, eu acho que essa transição foi muito natural para mim. Não foi uma coisa assim de, ai meu Deus, agora o que eu faço, né? Porque talvez seja uma paixão. Lá no IDEA, ter preparado essa disciplina de psicologia médica foi muito legal, porque me fez fazer uma seguinte pergunta: o que eu, como psicóloga, né, vou passar de interessante para essa galera que está entrando num curso de medicina? Então, eu conversei assim com os dois lados, né? Com a psicóloga e com a médica, de fazer uma cadeira de psicologia médica que fosse interessante para o estudante de medicina. Então, falar um pouco de antropologia médica, falar sobre relação médico-paciente. Para mim, inclusive, é isso que eu estou falando, da oportunidade de a gente estudar, e eu acho que eu vou me tornando uma profissional melhor, né? A cada vez que eu sento para estudar, para preparar uma aula. Sobre esse sistema, né, essa vivência de aulas, qual é o aspecto mais desafiador para você que você não encarava como uma forma assim? Primeiramente, você olhava, sabia que ia ser um processo, né, diferente de ensinar, mas qual foi o aspecto mais desafiador na sua percepção no início desse novo trabalho na ideia? Na faculdade. Isso. Nossa, é uma pergunta difícil. Ah, talvez, Marlan, assim, entender quem é o meu aluno, né? A gente hoje, na iniciativa privada, por exemplo, a gente tem muitos alunos que estão em segunda graduação, que têm um trabalho, né? Que trabalham e estudam. Então, talvez eu tenha sido assim, olha, eu vou dar aula, né? Eu vou dar aula, mas eu vou dar aula diferente do que eu recebi de aula. É outro momento da vida, etc. Então, eu acho que esse é um ponto. Um outro ponto é, tirando eles, né, os jovens, os bem jovens, os egressos do ensino médio,
Ah, é muito diferente, Joana? Não, não é muito diferente, porque eu tenho clínica, né? Então, assim, eu tenho pacientes de 17, 18, 19 anos, o que eu estou escutando no consultório, eu estou entendendo mais ou menos. Mas eu acho que, apesar de eu não ser velha, tá, Alan, tem uma diferença geracional. E é o que eu falo para os meus colegas professores, a gente tem que entender quais são as questões dessa contemporaneidade e como é que a gente pode ajudá-los nessas questões. Eu acho que essa é uma interrogação que eu faço, sabe? Assim, de repente, o que serviu para mim há 10, 15 anos não serve para eles. E como é que eu vou trazê-los para mim? Acho que esse é um desafio. A gente sabe que cada pessoa passa pelo seu processo único de vida, de formação, mas quais são as recomendações que você costuma dar aos seus alunos que estejam passando por algum problema mental, que estejam com a saúde mental abalada? Existe ali um, como é que eu posso dizer, um processo comum nessas recomendações? Ou realmente cada caso é um caso e exige uma especificidade diferente? Então, quando a gente fala de prevenção em saúde mental, eu sempre brinco assim, prevenir o quê? Do que na saúde mental? Porque a saúde mental, ela não é uma pauta única, né? Como eu te falei assim no início da nossa conversa, eu tenho as doenças psiquiátricas, eu tenho as questões sociais e contemporâneas, eu tenho as dificuldades emocionais, isso tudo está dentro do guarda-chuva da saúde mental, mas não é uma coisa só, né? Mas se eu tipo, puder assim, falar de uma forma geral, o que que eu costumo dizer para meus alunos, né? Então, primeiro isso, sim. Sono, galera. Não dá para não dormir. Isso é uma coisa que eu tento corrigir assim desde os meus pacientes que estão no ensino médio e que passar no vestibular e aí, não, você tem que dormir. Se você não dormir, você não aprende, você não se regula emocionalmente, etc, né? Segundo ponto, né, é assim, você está sentindo que você não está bem, que a ansiedade está batendo diferente, que você já não tem prazer nas coisas como você tinha antes, que as coisas parecem não ter mais a mesma cor. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que buscar é um espaço de fala, né? Então pode ser o núcleo de apoio psicopedagógico, pode ser uma psicoterapia, que aí a gente vai começar. Pode ser o psiquiatra também, se o psiquiatra puder te ouvir, muito bom, né? Assim, nem, às vezes as pessoas acham que ir ao psiquiatra é ir ao médico tomar remédio. Não, ir ao psiquiatra também é ser escutado, né? Então, mas eu acho que é buscar um lugar de fala, para que você mesmo comece a conseguir nomear as suas questões. Então, o que está te incomodando? Porque são as mais diversas coisas, né? É desde uma solidão, a uma decepção, a uma preocupação, e essas coisas vão evoluindo, né? Às vezes a própria pessoa nem se percebe, às vezes é um colega que percebe. Olha, o fulano não está muito bem. Às vezes fala comigo, professora, olha, eu acho que o fulano não está muito bem. Então, a primeira coisa que eu acho assim, busca um núcleo de apoio psicopedagógico, fala um pouco sobre isso, porque existe uma diferença, às vezes as pessoas não se dão conta, entre o que eu penso e o que eu falo. E no momento que eu consigo me endereçar um outro, eu consigo começar a me situar. E hoje as pessoas estão num processo um pouco inverso, sabe? Elas querem tomar um remédio para não falar, tomar um remédio para tirar o sintoma. Então, eu tomo um remédio para estudar, eu tomo um remédio para dormir, eu tomo um remédio para não sentir ansiedade. Joana, você é contra remédio? Não, gente, eu sou psiquiatra. Eu adoro remédio, mas feito da forma correta, com responsabilidade no lugar certo. Então, eu acho que se tem uma coisa em comum né, procure um lugar de fala. Fale sobre o que está te perturbando. Você diria que é difícil identificar essas pessoas que estão passando por um momento difícil em relação à sua saúde mental? Depende, né? Depende do caso. Mas algumas pessoas, elas simplesmente começam a se isolar um pouco mais, né? Isso é uma coisa que às vezes os colegas notam. Tem uma coisa que as pessoas falam um pouco no consultório de forma espontânea, que a gente sempre pergunta, é assim, o que te dá prazer, né? Ah, dormir. Não, pera, dormir é bom, adoro dormir, mas não pode ser dormir o que te dá prazer, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que é para as pessoas pensarem assim um pouco, né? Será que eu estou perdendo prazer nas coisas? Né? Isso é um ponto importante, que às vezes a pessoa não fala diretamente. Mas outros sinais são isso, um isolamento, né? Uma falta de ânimo, as coisas não têm muito mais sentido.
mas eu acredito que as pessoas precisam falar mais. E eu acho que isso está se perdendo, né? Às vezes o paciente chega no consultório para mim e ele não fala do que ele sofre. Ele me dá uma lista de sintomas que não são pessoais. São assim, doutor, eu tenho ansiedade, insônia e desatenção. Não, pera, bora falar em nome próprio. O que você está sentindo? O que é a tua desatenção? O que é a tua ansiedade? E para a gente encaminhar para o final da nossa conversa, qual a mensagem que você dá, você manda para os estudantes que estão nos ouvindo aqui agora, que possuem o desejo de começar a entrar nessa trajetória da saúde, da medicina? Qual o conselho, a dica, a mensagem que você dá para essas pessoas que muitas vezes estão, eu não diria que perdidas, mas procurando um norte, procurando uma ajuda, um apoio, e às vezes não sabe como pedir, não sabe aonde procurar? Então, qual a sua mensagem para esses jovens que estão aqui conosco? Bom, acho que são duas mensagens, né? A primeira, assim, aqueles que estão pensando em começar um estudo e uma carreira na saúde, né? Que se perguntem sobre esse fazer. Não é um fazer fácil. Eu acho que trabalhar na saúde é um fazer de responsabilidade, né? A gente lida com o sofrimento do outro e muitas vezes a gente precisa de um apoio, né? Psicológico, etc. Então, assim, cuidado com a romantização da área da saúde, com a romantização da medicina, né? Se pergunte se de fato é o que você tem vontade de fazer, é com o que você quer trabalhar, né? E para quem não está se sentindo muito bem, para quem acha que não está legal, o meu conselho é procure um espaço de fala, né? Se dirija a alguém, fale com o psicopedagogo, com o psicólogo, fale com um colega e, né, procure isso, principalmente assim, as pessoas precisam falar um pouco mais do que elas estão sofrendo. Doutora, foi um prazer recebê-la aqui, conversar com você sobre esse assunto extremamente necessário, urgente, que é muito mais amplo do que a gente pensa, né? Às vezes é uma realidade que está do nosso lado, às vezes a gente não enxerga. Então é importante a gente tratar assuntos como esse. Se você tiver algum agradecimento, considerações finais, fique à vontade. Então, agradecer ao convite, né, ao espaço para poder falar disso. Eu queria falar uma coisa, assim, né, é, de que a gente preste atenção também, Marlan, eu acho que isso é uma coisa importante, sobre o que a gente está chamando, né, de adoecimento. Porque também existe um movimento na contemporaneidade de que tudo virou transtorno, né? Então, eu queria dizer que mesmo quem está bem tem angústia, mesmo quem está bem, uma vez ou outra vai ter insônia, mesmo quem está bem tem ansiedade, essas emoções, o mal-estar, a angústia, a dificuldade do relacionamento interpessoal, isso faz parte da vida. Então, eu falo isso para os meus alunos, eu falo isso para os residentes e para os pacientes. Que o que é você estar bem? Você estar bem não é você estar sem nenhum mal-estar, sem nenhuma angústia, né? Então, a gente precisa também despatologizar um pouco alguns sentimentos da vida. E por isso é legal o espaço de fala, porque quando eu começo a falar sobre aquilo que está me incomodando, quando eu consigo começar a botar palavras, eu consigo também ver, olha, isso aqui tem a ver com isso aqui tem a ver com aquilo, e que a gente não tenha também uma romantização de que saúde mental é um estado de bem-estar pleno. Não, ninguém está pleno. Eu não estou plena, você não está pleno, não é isso? Então, que a gente também, ao mesmo tempo que a gente saiba procurar ajuda e saiba procurar lugar de fala, a gente também entenda que tem um lado da vida que a gente tem que suportar. E que tá tudo bem ter angústia, tá tudo bem ter ansiedade. E ninguém tá tão perfeito assim como tá parecendo ser. Perfeito, muito obrigado por conversar conosco. Você que está nos ouvindo até o final, eu agradeço. Acompanhe o nosso site, nossas redes sociais, o Imparcial. Essa entrevista vai sair também no YouTube de forma completa, vai sair uma matéria também sobre ela. Muito obrigado a vocês que estão conosco aqui até o final. Eu me chamo Marlan Levi, até a próxima e tchau.